Aí será que teu coração está na aliança? Ou será que teu coração está em Deus? Porque se Deus mandar você quebrar a aliança, o que você faz? Você que está aí. Ah, não, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar sozinho? Quem anda com Deus não anda sozinho. Quem anda com o Espírito Santo é preenchido da graça. E quem é preenchido da graça não carrega solidão. Aprenda isso. A pessoa vai viver o tempo oportuno de Deus sobre todas as coisas. Ela vai dizer, o tempo oportuno de Deus é isso aqui. Eu vou aguardar o tempo de Deus, porque é melhor nem acelerar e nem atrasar, é andar no tempo oportuno das coisas se cumprirem. Aí as portas que precisam ser acessadas, vão ser acessadas. Eu vou te fazer uma pergunta. Era para Abraão ter tido relacionamento com Agar? Era para ter tido Ismael? Gerou sofrimento em Agar, gerou sofrimento em Ismael, gerou sofrimento em Sara. Porque tem acessos que nunca era para ter acontecido na nossa vida. Mas nós acessamos de acordo com a nossa vontade, sentimento, pensamento e entendimento. E por que estamos cheios de sentimento? Porque perdemos a originalidade com Deus. Tem pessoas... falando ainda um pouquinho da idolatria... Bom, não sei se isso... Acho que isso não se encaixa em idolatria, você vai me falar. Tem pessoas que são muito presas a doutrinas de homens, doutrinas da igreja. E às vezes eu olho certos comentários na rede social e eu fico um pouco assustado de ver o quanto as pessoas estão presas a doutrinas da igreja. Quando eu falo igreja, igreja instituição. E estão presas naquilo e acham que, assim, não tem... Dá pra ver que a pessoa nem sequer lê a Bíblia. Isso que eu ia falar. Exatamente isso que eu ia falar. Porque o altar, um dos portais que o diabo acessa o ser humano é a falta de leitura bíblica. E um dos pontos de quebra dos cristãos é o não conhecimento, porque a parte da intimidade é a palavra. Como é que você pode dizer que ama a Deus? Como é que você pode dizer que é crente, que tem um cargo na igreja, se você não conhece o que está escrito aqui? Ô pastor, mas a gente tá falando aqui, a gente fica falando assim, ó, toda hora. É porque tem que ir pra palavra, pra palavra, tal. Só que a pessoa tá escutando aqui que precisa ir pra palavra, mesmo assim ela vai pedir. Mesmo assim, parece que precisa de alguém que levante ela, que leve, Sabe por que faça quê? alguma coisa por Porque ela. a mente dela está cauterizada pelo diabo. Ela não vive o princípio de Paulo, de ter uma mente renovável. Porque eu só posso ter uma mente renovável quando eu largo o quê? A escassez, a paralisia, a idolatria e digo assim, quer saber? Eu vou praticar. Eu vou ler a palavra e vou viver os princípios. Então, até a leitura da palavra, ela quer terceirizar. Você vai ter pessoas que vão te ensinar, assim como nós estamos te ensinando. Mas você tem que ter um entendimento. Você tem que abrir a Bíblia na tua casa. Você tem que ler o que está escrito. Como você vai servir um Deus que você não conhece? Ah, porque eu conheço a Deus, eu tenho um cargo na igreja. Cargo não te salva não, querido, querida. O que te salva é a intimidade, o que te salva é abrir mão do pecado, é a renúncia. E você só vai conseguir fazer isso o quê? Fortalecimento vem através da palavra de Deus. Ô pastora, mas hoje a gente vai nas igrejas, a gente não vê mais falar de pecado. Erradamente. Porque a Bíblia, do início ao fim, a Bíblia fala sobre o pecado. O início, a queda do homem é o quê? Pecado. O diabo é expulso do paraíso por quê? Por causa do pecado. E vários outros. Sansão, Jó não vamos dizer que Jó pecou, que Jó não pecou, mas Jó, ele tinha uma coisa. Religião. Ele oferecia até pelos filhos. Ele criou um formato religioso. Ele previa o pecado. E Deus não gosta de se relacionar com pessoas mecanizadas. Olha só. Quando nós começamos a ter relações mecanizadas com Deus, Deus vai permitir que algo seja levantado em torno de nós, para que nós voltemos ao formato da intimidade. Tanto é que Deus chega para Jó e fala assim, Jó, te levanta e te cinge, igual homem, porque eu quero falar com você. A única maneira que Deus encontrou de falar com Jó foi tirando ele da zona de conforto. E muitos de nós não estamos no pecado do adultério, da fornicação, mas estamos na zona de conforto da religião. Estamos sendo preventivos. Jó já se sacrificava pelos filhos, ele fazia... Estava faltando em Jó o quê? Relacionamento. Tanto faltava relacionamento que ele diz o quê? Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora te veem os meus olhos. Por que agora te veem os meus olhos? Porque ele ouvia, mas não praticava. Ele nunca tinha visto Deus com a libertação visual. Porque eu só consigo ter a libertação visual quando eu pratico o que está na palavra. Pastora, crente, ele tem que aceitar tudo que ele ouve no altar? Não.
Mais uma vez eu volto para a palavra, Rafael. Se ele não tem conhecimento da palavra, ele é escasso. Se ele é escasso de conhecimento, qualquer coisa que for falada no altar, ele vai aceitar, porque ele não conhece. É a mesma coisa, eu não falo aramaico. Se você começar a falar aramaico, eu vou ficar balançando a cabeça para você, porque eu não conheço. É mais ou menos isso. Ele vai ficar ali, ó, igual o papagaio de pirata. Por quê? Porque ele não conhece. Ele vai só bater a cabeça por uma coisa que ele não domina. Então, é o que eu falei. Como que você pode servir a um Deus que você não tem intimidade com ele? Que você não tem conhecimento dele? Então, tudo que for falado no altar, você vai aceitar. E muitas das vezes, o que está sendo falado ali não está mais debaixo da direção de Deus. E você está até debaixo de maldição e batendo cabeça. Dizendo que aquilo ali é proveniente de Deus, porque alguém que você admira, você gerou uma idolatria naquela pessoa. Mas, pastora, pode alguém estar falando na palavra, mas o Espírito Santo não está agindo ali? Pode. A pessoa pode ter o conhecimento teológico, mas o Espírito Santo já não está mais nela. Tem muitos, o diabo mesmo conhece a Bíblia. Fala em línguas, ele conhece de cabo a rabo, mas ele não tem o Espírito Santo. Tem muita gente que tem até a teologia. Eu não estou falando contra a teologia e nem contra os estudiosos, para deixar bem claro. Eu estou falando contra quem lê a palavra. Eu conheço gente que só lê a palavra para ficar confrontando os outros. Existe bastante. Ele não está preocupado em pregar o evangelho do reino. Em pregar a cura, a libertação, a transformação. Ele está preocupado em gerar confronto. Então tem muita gente que ela até entendeu a teologia. Ela foi lá, ela leu a hermenêutica, ela fez e aconteceu. Mas a intimidade ela não tem. Então, se ela não tem intimidade, ela é vazia. Porque a palavra diz que quem não é nascido do Espírito não pertence a Cristo. Então, porque tem gente que endeusa esses teólogos. Você não vai falar teólogo, mas eu vou. E eu vou falar, eu também tenho diploma em teologia também. Eu também. Também tenho diploma. Só que, viu? Eu passei que, às vezes as pessoas olham pra gente e acham que a gente é leigo, que a gente não entende o que a gente tá fazendo, o que a gente tá falando, né? Mas eu entendo. Eu, particularmente, eu só trago experiências aqui no Cliente Podcast que eu vivi, que eu entendo o que é. Conhece. Que eu conheço. Muitas coisas, eu acho que 70%, ou 60% das coisas que a gente fala, eu conheci. Às vezes eu vivi até na minha vida também. É que tem coisas que eu não conto, mas é que fez sentido. O Espírito Santo testificou ao meu coração que aquilo é real. Então, eu não trago nada sem sentido. E eu vejo que tem pessoas que ficam aprisionadas, né, nessa questão da teologia e parece que estão com os olhos fechados, não olha. Por exemplo, vou citar um exemplo que eu sempre cito várias vezes, mas é um exemplo simples, mas que todos vão entender. A minha esposa já mencionou aqui no Crente Podcast que ela teve um sonho, uma visão de que ela teve uma pessoa lá deixou um videogame lá em casa. De noite ela sonhou que tinha um demônio saindo do videogame. Deus. Que coisa séria. No outro dia ela pegou e expulsou o videogame. Tá, eu vou aqui, a gente vem aqui, debate sobre isso, faço um corte lá e tal. E a pessoa vem falar, onde que tá isso na Bíblia? É porque o que acontece? Existem muitas pessoas que são ignorantes no sentido das experiências pessoais. E por que elas são ignorantes? Porque elas não têm experiência. Porque para ter experiência com Deus, eu tenho que ter o quê? Intimidade. Então, quando eu não tenho uma vida de oração, eu não vou ter visão, não vou ter sonhos proféticos, eu não vou viver cura, eu não vou viver libertação. O diabo vai sambar e dançar e não vai ver nada. E ela, por ela não ter testemunho, ela vai criticar quem tem experiência. Então. Porque se eu nunca vivi algo, eu vou criticar. Se uma pessoa, sua esposa, eu tive uma experiência que algo estava fora da minha casa, aquilo não era para estar, que eu vi um demônio, tem gente que vai dizer, isso é heresia. Heresia por quê? Você conhece o caráter da pessoa? Você sabe o grau de intimidade da pessoa? Então, como eu posso dizer que a pessoa está vivendo uma heresia? Porque aquela pessoa tem uma intimidade com Deus. Mas quando eu não tenho uma intimidade com Deus, aí eu vou criticar aqueles que têm. Porque esse é o papel do diabo. Então, quando você vê alguém que vai em comentário, perde tempo, porque aquela pessoa ali, ela está vazia. Aí, se ela está vazia, o que a palavra diz? A casa limpa é o quê? Ele vem com sites piores do que ele. Então, ali começa a habitar todo tipo de legião de demônio. Aí ele fica perdendo o tempo dele em comentário, criticando, pichando quem está ensinando a palavra. Tem que ter, porque o diabo trabalha também. O diabo precisa de bocas. Isso é verdade. O diabo precisa de bocas. Te rima, o negócio é sério. É sério. Então, o cara perdeu o tempo dele. A pessoa está dando uma experiência.
para dizer que é isso, é aquilo, é aquilo. Todo mundo tem direito à opinião. Mas eu não posso desmerecer uma experiência de um irmão. De jeito Com nenhum. certeza. Não. E Deus, ele trabalha de forma diferente com Deus cada um de trabalha nós. através de sonho, Deus fala através de sonho, Deus fala através de visão, Deus usa alguém na rua para falar com você. Deus, você pede uma palavra, tu abre a palavra, Deus fala exatamente aquilo que você, sabe, estava pedindo a Deus. Deus trabalha com sinais. Tu acredita que Deus trabalha com sinais? E eu acredito. Eu acredito. Faz prova com Deus, eu faço prova com Deus. Falo, Deus, se isso aqui é proveniente do Senhor, faço na minha mente. Alguma coisa vai acontecer em relação a isso. E isso qualquer um pode fazer em casa aí. Qualquer um. Poxa, se isso aqui que a pastora Daniela tá falando, Senhor, vou orar, vou buscar Deus, me mostra também que eu quero ver se isso, eu quero ter uma experiência contigo. E Deus dá, né? E Deus dá. Deus revela. Se Deus, eu costumo dizer muito para minhas ovelhas, Deus traz à minha porta aquilo que é meu. E Deus traz. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, vai chegar um e-mail, vai chegar um WhatsApp, você está dentro da tua casa, mas a bênção vai chegar até você. Deuteronômio, vamos fazer conexão da inteligência espiritual? Deuteronômio 28. A palavra diz o quê? Que as bênçãos têm que me alcançar. Então aquilo que é meu pode até bater no meu portão. Aquilo que é nosso, se você é conectado com Deus, vai bater na tua porta. Vai vir no teu WhatsApp, vai vir no teu e-mail, vai chegar até você. Mas o que eu sei de uma coisa, se você anda com Deus e tem relacionamento com Deus, a palavra se cumpre. Deuteronômio 28 vai se cumprir na tua vida. O que é teu vai vir na tua mão. Forte, hein? Pastora, vamos girar o assunto aqui. Vamos. Bom, tem uma questão que todo mundo pergunta, e é uma dúvida muito grande. Todo mundo pertence a Cristo? Não. A palavra vai dizer que aquele que não nasce do Espírito, ele não pertence a Cristo. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Não, senhores. Somos criatura. Porque primeiro você precisa ser lavado no sangue. Você precisa renunciar ao pecado. Ah, pastora, como que eu renuncio o pecado? Ajoelha aí onde você está, pede perdão e começa do zero. Larga o relacionamento errado, larga as rodas erradas, larga tudo aquilo que você sabe que dá errado e começa do zero. Acessa o sangue de Cristo através do arrependimento. Vai buscar o teu perdão em Cristo Jesus e depois você vai buscar o Espírito Santo. Por quê? Jesus disse, olha, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou deixar alguém que vai vos consolar. E aí a gente conecta. Se a pessoa está vivendo depressiva, espírito de solidão, suicídio, abandono, rejeição, ela está sendo consolada pelo Espírito Santo? Não. Não. Porque se ela tem o Espírito Santo, ela não tem esse sentimento. Porque ela tem relacionamento com o Espírito Santo. E se o Espírito Santo é consolador, como que você pode ver um crente depressivo querendo se suicidar? Ele não pode. Porque nesse caso, esse crente, ele tem até relacionamento com a igreja, com o pastor, com os irmãos, mas ele não tem relacionamento com o Espírito Santo. Então ele não nasceu de novo. Entendeu? Tem muita gente dizendo aí que é cristão, né? Virou moda, virou cristão hoje em dia, né? Mas da boca pra fora. Da boca pra fora. Porque não rompe, não tem cura, não tem paz, não tem tranquilidade. É o que eu falei, as pessoas ficam por aí em desespero. Há um desespero total. Essa pessoa tem o Espírito Santo? Então ela ainda é uma criatura. Ela ainda não é filho. Porque o filho tem relacionamento com o pai. E o filho que tem relacionamento com o pai conhece as expressões do pai. Sabe o tempo certo de tudo se cumprir. É verdade. Nós falamos aqui de pessoas cristãos, pessoas que se dizem cristãos e estão na igreja. Mas tem pessoas que não estão. Pessoas que estão no mundo. Pessoas que estão servindo ao mundo, não aceitaram a Cristo, não vieram, não renunciaram, estão fazendo coisas erradas e ainda fala que é cristão. Há uma moda agora que são os simpatizantes gospel. São os frequentadores de igreja, mas aos finais de semana vão pro samba, vão pro pagode, vão pra bebida. Segunda-feira não é mais a segunda sem lei, é a segunda da simpatia gospel. Aí vai lá, chora, ora, bota foto na igreja, faz um status. No sexta, sábado e domingo, tudo de novo. Eu vou dizer a vocês, tá? Se não se arrepender, o diabo vai levar quem tem que ser levado. É duro, mas é bíblico. Então nós precisamos falar o que é bíblico. Não adianta, ninguém acessa o Pai sem acessar o Filho. E ninguém acessa o Filho sem renunciar ao pecado. Eu recebo 100 a 200 perguntas ou mais por dia.
Como renuncia o pecado? Simples, larga ele, se arrepende, começa do zero. Verdadeiramente. Ó, Jesus diz lá em Apocalipse, ó, eu tô batendo. Se você me ouvir e abrir a porta, eu vou sentar com você na tua mesa. Mas qual é a situação que eu preciso viver? Ouvir. Eu preciso ouvir. Mas eu só consigo ouvir quando eu abro mão daquilo que eu estou carregando dentro. Jesus, ele é educado, ele vai dizer, ó, tô aqui. Você me quer? Se você me quiser, abre aí que eu entro e sento com você na tua mesa. Mas para você receber Cristo na tua casa, na tua mesa, você precisa ouvir. E você só vai conseguir ouvir quando você decidir renunciar ao que está na tua vida, o que está te atrapalhando de ter relacionamento com Cristo. Quando a Bíblia fala de que nós nos tornamos nova criatura, né? Que é 2 Coríntios 5:9, o que a palavra está querendo dizer aí? O que seria nova criatura? Eu acho que eu falei um pouco no outro episódio, mas se não falei, nós vamos falar aqui. Eu tenho visto muitos crentes acumuladores de histórias passados e até acumuladores dentro das suas casas. Se eis que nova criatura significa que eu morri e há uma identidade nova sobre mim. Eu nasço de novo. Né? O que Jesus fala para Nicodemos? Poxa, eu me admiro você. Do conhecimento que você tem me perguntando, pode uma criança voltar ao ventre? Porque é o sentido de nascer do zero. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais. Quem mentia não mente mais. Quem tinha maus olhos não tem mais maus olhos. É um novo de Deus. Então, tudo se fez novo. Adianta, Rafael, dizer que aceitei Cristo e continuar com a língua afiada falando dos outros? Essa pessoa nasceu de novo? Não. Ela tem a ilusão que nasceu de novo. Ela até carrega, bota na porta dela lá colado o versículo novo. Ah, eis que nova criatura, tudo se fez novo. Mas eu quero perguntar o seguinte, você abriu mão dos hábitos velhos? Meu Deus. Não se derrama vinhos novos em odres velhos. Não se remenda panos novos em panos remendados. Panos velhos. Jesus não trabalha com isso. Mas é que as pessoas acreditam que aceitou Jesus Cristo, não precisa fazer mais nada. Então, a tal da super graça, né? Só que tem uma coisa, aceitar Jesus tem vertentes. Porque se Isaías diz que ele levou sobre si as minhas dores e as maldições, será que eu aceitei a Cristo? Se eu continuo cheio de dores, cheio de sentimento de ódio, rancor, vingança, maus olhos contra os outros, isso é aceitação do sangue de Cristo? O sangue de Cristo não se mistura. É que daí... É que as pessoas acham que só o fato de falar resolveu o problema. Não, tem que renunciar. Tem que ser dentro, não. Né? Tem que ser dentro do coração. A pessoa tem que renunciar. E vou dizer uma coisa, há um preço para você pagar, querido, querida, não é assim não. Você acha que a conta não tem uma continha para você pagar? Você foi lá, roubou, matou, prejudicou, fofocou, prejudicou. Agora você se arrepende das consequências. A gente tem que aprender a lidar com elas. Você se arrepende, você vai pagar teu preço. É apagar as iniquidades, as transgressões, relacionar-se com o novo, que é Cristo, a palavra, o Espírito, construir, ser restaurado, ser legitimado, porque Esaú estava na mesma mesa que Jacó. Sobre a primogenitura, ele trocou por qualquer prato. Jacó foi lá e pegou a primogenitura dele. Tem gente que até recebeu o dom da primogenitura de Deus, mas qualquer guisado ele vende. E é isso. Quantos de nós estamos tendo a oportunidade? Jesus está batendo, ó. Posso entrar? A pessoa, agora não. Tô com problema, tô com depressão, tô fazendo stories. Ora por mim que agora eu tô com problema na unha do pé. Unha do pé. Essa pessoa não vai chegar em lugar nenhum. Então, as pessoas entenderem que renúncia é profundo, gente. É autorresponsabilidade. Qual é a tua autorresponsabilidade sobre o que você está vivendo? Você também tem isso. Nós nos vitimizamos muito, Rafael. Tudo nós somos vítimas. Em vez de nós nos responsabilizarmos por aquilo que temos que nos responsabilizar, nos vitimizamos. E aí jogamos a proposta de Deus fora. É forte essa parte aí, né? Porque um dia lá no céu, ninguém vai poder dizer, Senhor, o Senhor não vai me deixar entrar no céu? Eu aprendi lá com o crente podcast, eles que me ensinaram errado. Aí Deus vai falar, você não tinha Bíblia lá na sua casa, não? Você não tinha joelho?
Você não ouviu dizer que se o meu povo se chama pelo nome, se humilhar, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus? Então, assim, a gente quer ter acesso, mas não quer pagar o preço. Se o próprio Pai entregou o seu Filho para que eu e você estivéssemos aqui, não há nada diante do reino sem sacrifício, gente. Não se iluda. Aí os teólogos vão dizer assim, mas o preço já foi pago. Mas a renúncia é isso. A renúncia é isso. E o preço foi pago para quem renuncia. É a renúncia. Para quem renuncia. Adianta dizer, eu aceitei Cristo, mas continuo na prática das coisas que não provém de Cristo. Então, então o sangue não vai fazer eficácia em mim. Não porque o sangue de Cristo não faz eficácia, porque eu não abdiquei do meu pecado para viver o sangue de Cristo. Porque tem esse detalhe. Os teólogos vão dizer, o preço já foi pago. Isso é uma ilusão que Satanás está criando. O preço foi pago, sim, para aqueles que entendem um preço. Adianta eu te dar uma joia se você não sabe o valor dela? Você pega essa joia e joga em qualquer lugar? Com certeza. Não adianta. Será que eu entendo realmente qual foi o sacrifício de Cristo? Porque quando eu entendo, eu abro mão de qualquer coisa para ter acesso ao sangue de Cristo. Larga o relacionamento. Não, mas eu morro de amores. Não, então você não entendeu o valor de Cristo. Para de fazer o que você está. Não, mas eu não consigo. Não. Então você não entendeu o que é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é sacrifício. É preço. E aí sim, eu abro mão de qualquer coisa para viver o propósito. Tanto que Cristo, ele morreu e ele diz que ele é a porta. Ele é uma porta. E essa porta, você tem que entrar por ela. Ele é a porta que acessa o Pai. Né? Só que você vai acessar essa porta, só que você tem que deixar o mundo. A renúncia. Tudo. Não é mais você, acabou você. Se a palavra diz, em 2 Coríntios, que você se torna uma nova criatura, que o passado ficou, tudo se faz novo, não adianta procurar a gente no nosso passado, que a gente não vai estar lá. De repente tu estudou com alguém, a pessoa fala assim, Rafael, que aquele Rafael não existe mais. Aquela Daniela já não existe mais. Que daí entra o perdão também, né? Perdão. Perdão do... Você tem que perdoar as pessoas que... Quando você aceita Cristo, tem que aprender. A gente tem que aprender isso, né? Quantos cristãos hoje estão na igreja e não conheceram o perdão? É porque o perdão, ele não é um estado de emoção, ele é decisão. Não é sobre emoção. Eu não sinto no coração. Se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. Porque perdão não é emoção, é decisão. Eu decido que vou perdoar a pessoa. Acabou. Satanás, eu fecho essa porta. Eu decido que vou perdoar essa pessoa. Mas pastora, a senhora não entende. Eu fui abusada. Eu entendo, sim. Eu entendo, mas eu estou falando sobre você. Eu não estou falando sobre quem praticou mal contra você. Eu estou falando sobre você fechar o portal. Porque enquanto o pecado do perdão não foi... Você não perdoou, desculpa. Você não gerou o perdão, ali é o quê? Há uma porta. Ali demônios têm autonomia e autoridade para atuar no teu destino profético. Então, você tem que decidir. Independente do que aconteceu, eu vou perdoar. Você pode não sentir vontade de perdoar, mas é sobre tomar a decisão e seguir em frente. Entendeu? E perdoar é você encontrar aquela pessoa na rua, não precisa você estar perto, mas você encontrar a pessoa na rua e aquele encontro, ele não mexer com você. Não. No coração. E uma outra coisa para você manter o portal fechado depois que você decide perdoar é submeta-se a Deus e resista ao diabo, ele fugirá de vós. Toda vez que o diabo voltar a soprar, mas a pessoa... Eu te repreendo, Satanás. Eu já perdoei. Na minha cabeça você não trabalha mais, na minha alma você não trabalha mais, porque eu já perdoei. Você tomou uma decisão. Você tomou uma decisão. Então não é a emoção que vai conduzir você, é a tua decisão. Você tomou uma decisão que você perdoou. E depois que você perdoar, você vai seguir a sua vida. Se a palavra diz que tudo se fez novo, não importa o que passou. Deixa para trás o que ficou. Até porque tem gente, eu vou até entrar aqui num assunto rápido, que tá com a vida atrasada porque tá acessando o passado. Meu Deus. Se a palavra diz que tudo se fez novo, você que tá aí me assistindo, para de ficar olhando rede social de ex. Ficar o tempo todo buscando, vivendo de reality show, de ex. Vai viver a tua vida. Vai cuidar dos teus planos, dos teus projetos. Vai te restaurar. Vai restaurar teus sonhos. Vai restaurar no campo da intimidade das águas profundas o teu sentimento.
Porque talvez você teve uma infância que você foi despertencido. A falta é um assunto também que eu vou trazer aqui um dia, se você me der a oportunidade. Muito sobre mulheres que perderam a identidade de relacionamentos porque foram despertencidas por seus pais. Isso é um assunto muito forte. Mulheres que estão sofrendo em relacionamentos porque tiveram suas identidades contorcidas pelos pais em sua infância. Maus tratos, abandono, rejeição. Isso é uma coisa muito, muito, muito que eu tenho visto e atendido pessoas por aí afora. Então, a gente tem que fazer o seguinte: abre mão do teu passado. Pega o teu passado e diz assim: eu decido. A partir de hoje, exclui o que tem que ser excluído. Bloqueia o que tem que ser bloqueado. Sai da onde você tem que sair. Jesus já falou para você sair desse lugar que você está aí. Você fica aí remoendo. Jesus já falou que essa pessoa que está do teu lado não é para estar com você. Jesus já falou que esse ciclo de amizade não pertence mais a você. Mas você continua aí. No grupo, onde todo mundo fala pornografia, WhatsApp. Ah, mas são meus amigos de infância. Será que você está ouvindo a voz de Deus batendo na tua porta mesmo? Será que você está acessando o sangue de Cristo? Ou as pessoas estão mais importantes do que o teu relacionamento com Deus? Então isso é uma coisa muito importante. Você acredita que muitas pessoas têm medo de acessar o novo de Deus para a vida delas? A maioria. A maioria. Por isso que eu não vou... Eu vou generalizar, pronto. A grande maioria das igrejas, as pessoas estão em escassez. Escassez financeira, escassez mental, emocional. Por quê? Porque as pessoas não querem acessar o novo, porque estão num ambiente que as pessoas só falam do velho. Tu sabe que o ambiente revela muito. E bota medo em você. Sim. Se você for Ainda diz querer que coisa você tá em nova. pecado se você conquistar alguma coisa. Que você tá com o diabo no corpo. Só que o diabo dá nela, da inveja. Não pode mudar de igreja, não pode o ministério crescer, não pode nada. Então me diz, se Cristo pagou o preço, eu ainda estou escravo? Se ele veio para revogar o pecado, mudar a minha história? Então, eu até falei, as pessoas mandaram muita mensagem sobre isso, foi aqui no Crente Podcast. A ambiência revela a frequência. Ah, tem um assunto polêmico para dizer. Pastor é ocultista porque fala de frequência. Gente, frequências são coisas repetitivas. Vamos para Aurélio. Vamos lá para Aurélio ler. Tá faltando conhecimento. Frequência é aquilo que eu repito toda hora. É coisas repetitivas. Então, a ambiência revela a frequência. Se eu tô no ambiente que as pessoas só fazem fofoca, eu vou repetir o quê? Fofoca. Fofoca. Se eu tô no Aí ambiente... você tá naquela frequência repetindo. Simples. Ah, o ocultista usa o problema do ocultista. Não tem nada a ver com isso. As palavras estão para serem usadas. Eu não posso ficar escorada em opinião de ocultista e nem baseado no que o diabo faz. Sou livre. Na verdade, o problema não tá na frequência, tá em como eu uso ela, né? Tudo foi criado por Deus, né? Então, se eu tô num ambiente que todo mundo fala mal dos outros, o que vai acontecer comigo se eu não sair daquele ambiente? Vou falar mal dos outros. Se eu tô num ambiente que todo mundo mente, eu vou fazer mentir. Eu vou ficar gerando frequência repetitiva. Ó, ciclos repetitivos. Eu vou ficar igual o quê? O grupo de Datã, Coré e Abirão. Lá no deserto, enquanto um povo andava, eles ficavam atrás, falando mal de Moisés. Foram o quê? Engolidos. Tem crente sendo engolido na proposta que Deus tinha para ele. Deus não tinha proposta para o povo de entrar na Terra Prometida? Datã, Coré e Abirão entraram? E o grupo que andava com eles entraram? Não! Porque em vez de eles estarem no deserto focado na promessa, estão focados em fofoca. Pois é. Então, se você anda no meio de gente improdutiva, você vai ser mais um improdutivo. Se você anda no meio de gente carregada de maus olhos, você vai ser mais um carregado de maus olhos. Então, tem ambiente que você vai ter que romper, tem aliança que você vai ter que romper, tem lugares que você vai ter que nunca mais acessar e seguir sua vida. Ah, pastora, mas... O que os irmãos vão pensar, irmão? Desculpa, em primeiro lugar tem a minha salvação. Em primeiro lugar, eu tô preocupado se você é salvo ou não. Depois, tô preocupado com a opinião dos irmãos. Tá entendendo? Então, as pessoas têm que olhar e entender o seguinte. Ou elas se posicionam aonde elas vão andar, e como que eu vou saber onde andar? Através daquilo que eu carrego através de Cristo. Aí eu vou saber se aquele ambiente é pra mim, se aquelas pessoas são pra mim, se aquele emprego é pra mim, se aquele relacionamento é pra mim. Tudo vem através da intimidade. Entendeu? Forte. Forte. Você mencionou, pastora, sobre autorresponsabilidade. Sim. Você falou um pouquinho, mas não entrou. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a autorresponsabilidade. É assim.
Eu pequei porque o Rafael me induziu ao pecado. Não, você pecou porque você quis. A tua autorresponsabilidade é sobre aquilo que você não renunciou. Ah, pediu um emprego. Aí o irmão Rafael foi lá e arrumou um emprego para ele. Uma semana ele já estava na patota da Tancoré Birão. Foi mandado embora. Eu não merecia isso. Você merecia, porque o acesso foi te dado. Você só não soube valorizar. Tem muita gente que faz de tudo para ir na tua mesa. Quando tu bota ela na tua mesa, ela te vende por poucas moedas, igual Judas. Tá sentado na tua mesa, mas tá ali só sentado na tua mesa para ter acesso ao que você tem. Então tem muita gente que ela não tem autorresponsabilidade sobre o pecado que ela carrega. Sempre tem um culpado. É sempre alguém. O que Adão falou para Eva? Foi a mulher que tu me deu. Fui eu que pequei? Não. Foi a mulher que tu me deu. Não fui eu que pequei. Sempre culpando os outros. Sempre culpando. Enquanto você não tiver autorresponsabilidade sobre os seus atos, você nunca vai viver a totalidade de Cristo na tua vida. Por isso que tem muita gente aí dentro das igrejas sem romper, porque não estão assumindo o seu propósito diante de Deus. Inclusive, a palavra diz em Provérbios 8, versículo 17, eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Então nós voltamos para a autorresponsabilidade. Se eu não procuro a Deus, eu não vou achar. E ele diz, eu amo os que me amam. Ah, mas eu amo a Deus, a pessoa bota lá na porta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará e tal. Amar a Deus é amar sobre todas as coisas. E a gente confronta dentro do campo da inteligência espiritual sobre o quê? Se eu amo algo ou alguém acima de Deus, eu não amo a Deus de todo o meu coração. E aí, se eu amo os que me amam, a palavra diz, Deus está dizendo, eu amo os que me amam. Então, eu só recebo o amor se eu entregar 100% do meu coração para Deus. E outra, eu tô 2 anos na igreja, mas eu nunca vi nada. Bem você disse, na igreja. Porque se você buscar, você vai encontrar. O problema é que você não tem buscado. Você não tem entregado 100% do teu coração e você não tem buscado. Porque a hora que você se propor a largar tudo e pôr Deus em primeiro lugar, você vai encontrar Ele. Porque esse é o código espiritual para quem quer buscar Deus. É amar Deus sobre tudo, sobre todas as coisas e o buscar. Eu posso ter intimidade com Deus em 1 hora só de oração? Não. Não tem como. Eu tenho que ter uma vida com Deus. Tem que ter oração, tem que ter o jejum, tem que ter a leitura. Tenho que renunciar. Não, tem que ter um monte de coisa. Então a pessoa não adianta. Quando Deus fala, eu amo os que me amam, os que me buscam, me encontram, para você amar, você tem que amar de todo o teu coração e todo o teu entendimento. Teu entendimento tem que ser de Deus, o teu coração tem que ser de Deus e você tem que se propor a buscar. Ter disposição no campo da oração. Porque eu vejo muitos filhos de Deus que não têm disposição no campo da oração. Então sempre, orei meia hora, me deu uma dor aqui, tô cansado. Não recebi nada esse ano, porque você não buscou. Você se engana que busca. Você se engana que paga preço. Você se engana que está em Cristo. Mas porque se você está buscando, você vai encontrar. O problema é que você não busca de fato como tem que ser buscado. Você talvez frequente uma igreja, você escute um louvor, você até faz alguma coisa. Se buscar de fato, de verdade, você não tem buscado. Entendeu? É verdade. Existe libertação sem conhecimento? Não. Ninguém vai ser liberto sem ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela princípios. Como que eu posso me libertar? É a mesma coisa, a pessoa está dominada mentalmente por uma doença. Ela está incapacitada de andar sozinha, de fazer alguma coisa. Ela pode responder por ela mesma? Não. Alguém vai dar um atestado lá de incapacidade, alguém tem que responder por ela. Mesma coisa é o cego. O cego pode dirigir? Não. Porque ele é cego. Então tem muitas pessoas que elas dizem assim, eu estou liberto. Se você não tem conhecimento, você não está liberto. Porque é a palavra de Deus que te liberta. Em primeiro lugar, são os princípios bíblicos que abrem um direcionamento mental. Estamos
doutrinados talvez por costumes, porque existem portais, Rafael, que são assim, olha, existem maldições hereditárias, tá? Que é aquilo que carregamos de antepassados, os pais, avós, bisavós. Então, nós fomos imputados às maldições. Existem maldições geradas por costumes. Tua mãe dizia que se o chinelo ficar virado, alguém da casa morre. Você passa a carregar aquela heresia pro resto da tua vida. É ou não é assim? Se tomar leite com manga, vai morrer. Não sei do quê. E existe as maldições geradas pelas relações humanas. São os costumes que nós relacionamos com pessoas. Relações sexuais, relações pessoais, relações íntimas. Você pode ver que você passa a falar de acordo com a média das pessoas que estão em torno de você. Você fala igual. Se a pessoa fala uma gíria, você fala. Se ela fala um sotaque, você fala. Por causa da proximidade. Você está entendendo? Então, assim, muitos de nós estamos carregando domínio de formatos de maldições geracionais, costumes, portais. Um portal violento é o sentimento. Aquela pessoa que tudo chora, não pode ouvir uma verdade. Inclusive, tem uma geração hoje nas igrejas que estão assim, tá? O pastor não pode chamar atenção, os irmãos não podem falar. Toda pessoa quer sair da igreja. Irmão, se liberta, tá? Porque isso é demônio, tá? Isso é demônio puro. Isso é o espírito do melindroso. É o demônio do melindroso. Ninguém pode falar nada com você, que você rompe, sai de grupo, vai se libertar. Isso é muito feio. Cuidado onde você está entregando o teu coração. Porque onde está o teu coração está o teu tesouro. Exato. Se você está botando o coração em bajulação, você precisa se libertar. Entendeu? Porque o coração de bajulação significa que não tem o coração em Cristo. Então, muito cuidado onde você tem colocado o teu coração, para você não anular o sangue de Cristo na tua vida. Não anular a proximidade do reino na tua vida. Porque tudo você quer ser bajulado. Isso é baixa estima. E sabe por que você está com baixa estima? Porque não tem entregue 100% do teu coração. Eu amo os que me amam e aqueles que me buscam vão me encontrar. Você não está buscando a Cristo, você está buscando a autoaprovação dos outros. Validação dos outros. Todo mundo que busca validação o tempo todo é porque ela não tem a presença. Crente que busca validação é porque ele não tem a presença. Ele vive buscando resultado nos outros. E às vezes ele está faltando ele buscar o resultado em Cristo. Às vezes o que falta para romper a vida dele, destravar, é a intimidade. É o resultado em Cristo. Aí a vida dele para e ele fica ali buscando o resultado dos outros. Eu já fui uma pessoa assim. Já foi? Já. Então você Já pode fui. dar o testemunho como Posso isso dar é o triste. testemunho. Isso é triste, mas até em um certo momento você é tranquilo. Porque eu sempre projetei aquilo que Deus colocava no meu coração. O projeto que Deus tinha para mim, eu projetava nos outros. Às vezes Deus, ele dá um conhecimento, estava dando um conhecimento para mim, estava dando informação, e aquilo era para mim. Não era para me dar para os outros. Não era para me colocar os outros. Não era para me ajudar os outros. Você investia. Você distribuía a honra que era tua. Isso. E o que acontecia? Eu sempre me decepcionava. Claro. Porque Deus permitia a decepção para dizer assim, eu não mandei você distribuir. Não. Porque até para você distribuir um talento, um prover de Deus na tua vida, você tem que saber se aquilo procede de Deus. Porque tem muita gente se atrasando porque está distribuindo aquilo que Deus falou que era seu. E quando nós não entendemos o valor da honra sobre nós mesmos, nós começamos a distribuir. O dia que eu entendi isso aí, eu sentei nessa cadeira aqui e comecei a apresentar podcast. Olha que coisa forte. Virou, né? Muita gente não sabe Virou disso. uma chave, né? Muita gente não sabe disso. Mas eu virei a chave por isso. Que eu cansei de ajudar as pessoas e esse conhecimento preso dentro da minha cabeça. E eu me decepcionar com pessoas. Porque você mesmo não se via capacitado. Não me via. Então, tem pessoas que me conhecem, que me via entrevistando aqui, mas não sabe quanto foi difícil. Eu não queria de jeito nenhum. Não queria, não. Tem que ser outra pessoa, outras pessoas. Mas Deus queria algo comigo. Forte, né? Quando eu sentei nessa cadeira aqui, o negócio foi... O Senhor se manifestou na minha vida.
eu comecei a aumentar o meu conhecimento, eu comecei a ver coisas do Espírito Santo, eu comecei a ter visões, é, eu comecei a ser, Deus começou a me movimentar para que eu me levantasse, fosse orar, fosse para a palavra, porque a retaliação vinha. Então tem gente que fica num ambiente assim, não quer sofrer, a pessoa não quer. Se você for pegar, pega um podcast ou qualquer ou o trabalho que você for fazer, faça pra você. Você vai ver se não vai sofrer retaliação. Você vai ter que entrar em guerra, você vai ter que orar. Então Você vai ter que enfrentar aquilo ali. E Deus aquela guerra é tua, né, dos outros. E muitas vezes você fica confortável e Deus quer jogar você lá. E eu vou te falar, tá? Tem guerras que se levantam que você não esperava. Mas é Deus. O próprio Deus botou ali pra tirar você da zona de conforto. Pra dizer assim, ó, eu quero te levar pra outro nível. Foi isso que Deus fez comigo. Isso. É isso aí. Era isso que eu ia te falar agora. Quando Deus ele quer te promover para um outro nível, ele vai te levantar numa guerra que você vai dizer, dessa vez eu não vou suportar. Aí só dá para você o quê? Já não cabe mais a validação dos outros, já não cabe mais interferência dos outros. É só você e Deus. É quando você chora, é quando você geme, é quando você se põe aos pés do Senhor e diz assim, Deus, se o Senhor não fizer, eu morro. É como Raquel, dai-me filhos, senão eu morro. Não tem mais jeito. Dai-me filhos, senão eu morro. A Raquel dizia assim, não é sobre Jacó, não é sobre meu pai, não é sobre Lia. É Deus, dai-me filhos, senão eu morro. É quando tu chega nesse ponto que diz, Deus, se tu não fizer isso por mim, eu vou morrer. É verdade. Acabou, não tem mais validação. Deus falou assim, tá esperando validação dos outros? Tô ardendo, né, no coração. Tá esperando a validação dos outros? Você quer validação dos outros? Peraí. Aí Deus vai lá, toca em tudo. Toca na tua estrutura. Deus, ele toca naquilo que você se achava muito bom e diz assim, agora é só você e eu, criatura, para tu se tornar filho. Meu Deus. Para tu aprender a nunca mais vender a tua primogenitura, aquilo que eu te dei. É verdade. É forte. Por quê? Jacó vendeu o quê? O conhecimento, o dom dele para Labão. Até um ponto que Deus fala para ele, tu lembra de mim? Eu sou o Deus do voto lá de Betel. Vim aqui te arrancar daqui. 14 anos ele serviu a Labão. Foi escravizado, Labão mudava o salário toda hora. E ele ali comendo na mão de Labão. Tudo bem que ele tinha uma conta para pagar, né? Porque ele já tinha tomado a primogenitura do irmão. E nada, tudo que se planta se colhe, Gálatas 6:7. Aquilo que o homem plantar vai colher. Mas ele, durante 14 anos, ele entregou o dom que Deus deu a ele na mão de Labão. E muitos de nós estamos entregando o nosso dom na mão de quem não faz parte do propósito. Você acredita que isso entra nessa questão em saber quem a gente é em Cristo? Falta de identidade. Baixa autoestima. Falta de identidade. Porque a identidade, Rafael, eu tenho experiência própria disso, ela vem através da restauração. Porque é minuciosa a restauração espiritual. Quando Deus convoca Neemias, para Neemias reparar o muro, Neemias vai reparar também as brechas. Olha. Quando Sambalat, Tobias e Gesem, o árabe, vira e diz assim, desce aí. Ele diz, eu estou detalhando brecha. Por que eu vou descer? Eu estou numa obra. Quando você começa a reparar que existe brecha, porque existe o orgulho, né? Você vai dizer, não, eu sou teólogo, eu conheço a palavra, em mim não tem brecha. Em mim não existe brecha. Aí Deus vai e bota você carregando uma dor na alma, que você vai ter que voltar para onde? Para o campo da intimidade. Vai ter que chorar aos pés do Senhor e dizer, Deus, eu não sou nada. E aí Deus vai começar a te revelar brecha. Lembra, Rafael, quando eu te dei uma honra e você entregou na mão de alguém? Olha, eu te chamei para tu viver isso aqui. Você está entregando o teu talento na mão de alguém. Isso é reparação de brecha. Meu Deus. Porque ninguém passa para o próximo nível sem reparação de brecha. Isso é uma coisa muito séria. Tem muita gente que ela fala de passar de nível, mas ela não passa. Entra ano e sai ano, ela está vivendo a mesma vida. Por quê? Porque para reparar a brecha tem que ter disposição. Neemias não teve que sair do palácio para ir reparar a brecha? Com certeza. E, pastora, muitas vezes num processo que nós estamos passando, nós temos que fechar o ouvido para que as pessoas vão dizer. Todo tempo. Porque senão elas nos bloqueiam. Ou eu me relaciono com Deus ou com pessoas. Eu me relaciono com pessoas, mas em primeiro lugar eu tenho que me relacionar com Deus. Quando eu passo a me relacionar primeiro com pessoas para depois me relacionar com Deus, eu vou adoecer. Porque as pessoas vão te criticar,
Elas vão falar. Você vê um conteúdo desse poderoso, tem gente que fala mal. Por quê? Porque a boca fala do que o coração tá cheio. As pessoas vão sempre falar do que elas carregam. Se ela carrega maus olhos, ela vai falar maus olhos. Se ela carrega bondade, ela vai falar o quê? De bondade. Então, você quer conhecer alguém? É o que ela fala. É como ela se comporta com as outras pessoas. Entendeu? Ali você vai saber quem é aquela pessoa. Então, você não tem que se importar com o que as pessoas falam. Quem é o teu dono? É Deus. É Deus. E daí, muitas vezes, as pessoas se perdem, né? Quando, por exemplo, a gente nesse processo se encontra com um crente fofoqueiro. Tem que virar as costas. Tem crente que você tem que virar as costas para ele. Porque se ele é fofoqueiro, ele não tem nem que estar carregando o nome de crente. Sabe por quê? Porque o fofoqueiro, ele está fora do princípio bíblico. Porque a língua, Provérbios vai dizer que ela tem um poder até de morte. Tem gente que é gerador de morte no teu destino. Deus tinha um destino profético para você. Passou um fofoqueiro gerador de morte, arrancou você da mesa de honra que Deus tinha para você. Você quer saber de uma coisa? Quem é que tirou Sansão do propósito? Dalila. Foi só por causa de coisas sentimentais? Não, é porque ela tinha a palavra, ela tinha um acesso. Tem gente que acessa a tua intimidade para tirar você do propósito. Tem muita gente que chega até você com papo de amado, com a intimidade para quê? Para poder tirar você do propósito de Deus. É o próprio diabo que leva ela. É aquele papo de amado. É o tempo todo negócio de amado, mas está por trás te fritando. Então você que está aqui ouvindo comigo, mas o irmão é fofoqueiro. Não, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A vida é tua, o destino é teu, o relacionamento com Deus é contigo. Quem tem que ter visão espiritual sobre quem vai sentar na tua mesa ou não é você. Não são os outros de fora que tem que decidir, Rafael, quem vai sentar na tua mesa. A tua mesa senta quem você tem intimidade, quem você confia. Porque se você continuar colocando pessoas que não têm confiança na tua mesa, elas vão continuar te traindo. Elas vão continuar te prejudicando. E vão continuar processando um tempo em que você estava triste, abatido e que você resolveu desabafar. Ela vai contar a tua história para todo mundo. Porque não tem caráter e honra. Quem não tem caráter e honra pega o teu testemunho e vai desqualificar o teu testemunho. Meu Deus. Tem gente que desqualifica o teu testemunho. A pessoa vai dizer, é um ex-traficante, é uma ex-prostituta, teve a doença tal, a pessoa pega o teu testemunho e vai te defamar. Ao invés de ela dizer que ali tem uma nova criatura. Então, irmãos, quem tem a identificação de quem vai sentar na tua mesa é você. É você que tem que olhar. Crente fofoqueiro, você vira as costas e segue. Não é para andar do teu lado. Pastor, o que nós fazemos com pessoas invejosas? O invejoso arranca. O invejoso não pode andar na tua caminhada. O invejoso não pode saber da tua vida. Você quer ver um invejoso? Quando ele vê que tu está prosperando, ele sai dos ambientes onde você está, porque ele não consegue lidar com o teu sucesso. É mesmo. Tem invejoso que, se ele souber que você subiu, ele sai de grupo, ele vira as costas, ele para até de falar contigo. E eu tenho orado muito a Deus. Deus, revela os invejosos. Quando o invejoso sai de um grupo que eu lidero, eu já sei que ali tem Deus. Porque ali tem inveja. Porque o invejoso ele não consegue lidar com o teu sucesso. Ele é incapaz de comemorar uma conquista tua. Se ele souber que tu conquistou, ele vai tentar te defamar, ele vai tentar te filtrar, ele vai tentar te neutralizar. Porque o papel do invejoso, ele é programado pelo diabo. E essa frase popular que diz assim, pastor, inveja mata, é real isso? Real. Real, porque você deu acesso. Você tinha um sonho. Eu tenho uma história. Essa história é real, tá? Eu conheço uma irmã, ela vai saber que eu tô falando dela, é uma pessoa querida pra mim. Ela montou um negócio de comida, ela cozinha, pensa numa mulher que cozinha. Pensa numa mulher que tem dom de cozinha. Aquela mulher que bota a mão, o negócio fica pra frente. Ela botou uma funcionária. Aí ela era tão caprichosa que ela botava o avental bonitinho, os temperos arrumadinhos, tudo pronto, direitinho. O que aconteceu? A funcionária montou um negócio de comida de frente pra casa dela, até a posição do avental, dos temperos era igual do dela. Ficou lá dentro só pra ter o acesso. Quando pegou o acesso, foi lá pra afrontar. Meu Deus. Então tem gente que ela chega perto de você com o papo de amado, pra saber o que tu carrega. Quando ela pega o que tu carrega, ela vai lá e faz igual você. Ou então ela vai te defamar. Por isso, Rafael, que eu não escuto defamação de ninguém. Eu não estou interessado em quem caiu, eu só estou interessado de onde que a gente vai levantar. Porque eu vejo muita gente, não me interessa isso.
que me interessa é aonde que a pessoa vai se levantar. Porque eu vejo muita gente se juntando para defamar os outros, mas eu não vejo ninguém se juntando para se levantar. Para levantar quem pregou, quem orou, quem ajudou. Nós temos muito hábito de defamar os outros, mas não temos o hábito de olhar e ver quantas almas aquela pessoa já ganhou um dia. Só olhamos o ponto que ela caiu. Nós vamos nos comentários dos vídeos, inclusive que a gente posta aqui, que você posta aqui. Nossa, é gente defamando quem nem conhece nos testemunhos. Tem gente que vem aqui dar o seu testemunho de vida e tem gente falando horrores. Nem conhece a pessoa. Porque aquela pessoa tem o que inveja. Porque ela não tem testemunho. Aprende uma coisa, quem não tem testemunho não vai suportar andar do lado de quem tem testemunho. Porque o diabo odeia quem tem testemunho. É verdade. O diabo, ele perdeu acesso ao Pai. Então, quando ele vê uma pessoa que tem uma vida de testemunho, ele vai tentar neutralizar. Então, o invejoso, ele é boca do diabo. Ele está ali com o propósito de diluição. Você pode ver que o invejoso, ele te chama no cantinho. E tá sabendo que fulano, tudo dele é baixinho. Por quê? Porque o diabo usa aquela boca, aquela língua é pertencente ao diabo. Então tem gente que botou alguém dentro da sua casa. Ih, eu tenho tanta história. De gente com peninha botou alguém dentro de casa. Irmão, como é que você vai botar alguém dentro da tua casa que você não conhece? Como é que você vai gerar a honra que Deus te deu? E botar qualquer um dentro da tua casa? Isso é falta de maturidade. Exato. É falta de inteligência espiritual. É falta de conhecimento bíblico. Ah, eu boto qualquer um dentro da minha casa. Você está totalmente equivocado. É forte isso aí, hein? Eu já vi muita gente faz festa dentro de casa, faz churrasco. Às vezes a pessoa quer até se aparecer, chama a igreja inteira. Pra dentro de casa. Segunda-feira eu come salsicha. Não que salsicha seja ruim, eu gosto. Mas no domingo é picanha, tudo para aparecer pros irmãos. Segunda-feira não tem nem ovo. Uhum. É aquilo Tem ali. um monte de gente que faz isso. Aí ela traz para dentro da casa dela os invejosos. A pessoa tem acesso à cama dela, a pessoa tem acesso ao que ela tem na cozinha. Quando chega segunda-feira, os eletrodomésticos começam a quebrar tudo. Aí você vai ver a pessoa que faz isso, ela mesma é invejosa. Ela mesma é invejosa. Meu Deus. Ela mesma é invejosa. Então, quem tem que ter visão de quem é invejoso? Você. E como é que você tem isso? Através do relacionamento que você tem com Deus. Aí Deus vai te falar. O Espírito Santo vai te falar, essa pessoa não é para estar contigo. A gente também tem que aprender a fechar a boca, né, pastor? Aprender a fechar a boca. Aprender a fechar a boca. Porque tem gente que está sentado contigo, tá rindo para você, mas se vê que tu subiu um degrau, ela sai até de perto de você, que ela não consegue lidar com o teu crescimento, teu desenvolvimento. Que a inveja sempre teve ali. Judas só revela o que é. O que que acontece quando Maria vem com um vaso de alabastro e derrama sobre Cristo? Judas fala assim, podia ter dado isso aí para os pobres. Ele carregava a caixa, o quê? Dos discípulos. O dinheiro estava na mão de quem? Dele. Ele estava o tempo todo ali invejando o que as pessoas faziam em torno de Cristo. Quando a mulher joga o vaso de alabastro, que ela vem com tudo que ela tinha, ele diz, podia ter dado para os pobres. O invejoso é assim. Até o teu sacrifício, a tua fidelidade com Deus, ele se incomoda, porque ele nunca vai ser fiel. Por isso que Judas criticou. E depois o que aconteceu com Judas? Ele se vende por moeda. Porque quem vende você por moeda, em algum momento vai te matar, vai te botar vendido como Judas fez com Jesus. Porque só está interessado naquilo que você carrega. Verdade. Essa questão de você fechar a boca, não é que quando você receber uma bênção, você receber algo de Deus, você tem que contar. Mas depois que você recebeu. Você não pode antes de sair. Tem gente que assim, recebi uma profecia num monte que você é empresário. O querido, a querida não trabalha mais e fica ali esperando acontecer. Cair do céu. Fica contando para todo mundo que vai ser empresário. Mas não vende nenhuma paçoca no sinal, como é que vai ser empresário? Não tem disposição para vender uma água, tem dor em tudo. Aí sai contando para todo mundo. Aí a vida não sai do lugar. Tem muita gente me invejando. Invejando o quê? Nesse caso aí tu não tem nada para ninguém invejar, mas tem gente que está invejando aquilo que você já estava para conquistar. E por causa da tua boca grande, você acabou perdendo acesso. Porque deu acesso ao diabo, portal. Pois é. Tem gente que abre o portal. Ah, olha aqui, amiga. Tô com o financiamento aprovado para comprar um carro. Olha que eu tenho uma história. Quando eu trabalhava com venda de carro, eu trabalhei com venda de carro. Aí eu trabalhava com os vendedores, a gente sentava nas mesas que eram assim, uma fileira. Aí naquela época, era cheque. Chegou um... Aí o vendedor estava sentado, o rapaz falou assim, vou pagar à vista. Quanto que é? Um exemplo, 30 mil. O vendedor de trás falou assim, eu não dou uma sorte dessa. Rafael,
Deu 5 minutos, a mulher começou a se tremer, cancelou a venda do carro. Eu nunca me esqueci disso. O vendedor atrás falou, me dá uma sorte dessa de um cliente comprar à vista. Então tem muita gente que ela tá invejando você e você nem tá sabendo. Eu escutei porque eu estava atrás desse vendedor que falou isso, que estava entre um e outro. Eu estava atrás deles. Eles estavam assim. E eu ouvi o que ele falou, baixinho. Daqui a pouco a mulher da frente cancelou a venda. Então tem muita gente que está deixando de vender, está deixando de usufruir do talento que Deus deu, está deixando de prosperar, está deixando de botar a mão na casa nova, no carro novo. Por quê? Porque está contando o que não tem que ser contado. Está gerando acesso para o diabo. Isso aí. Pastora, algo muito importante que muitas vezes nós cristãos negligenciamos, que é a questão da honra. E o respeito às nossas lideranças, nossas autoridades. Isso polêmico, aqui, hein? Temos falado muito sobre isso aqui, sobre honra. Eu queria que você falasse um pouquinho como isso prejudica a nossa vida espiritual. Primeiro que é o seguinte, a palavra diz assim, a alma generosa prosperará. Então, se eu não carrego o princípio de generosidade, ser generoso não é ser bobo, é ter equilíbrio. Tudo fora do reino é desequilibrado. As coisas de Deus são com equilíbrio. Eu vou ficar gerando honra em você se você não gerar honra na minha vida? Qual o sentido disso? Eu ficar aqui te patrocinando se você, na hora que você tem que me apoiar, você me vira as costas e vai patrocinar outro. Isso é papel de bobo. Aí eu quebro o princípio da honra que me honram. Então, eu gero honra na sua vida, você em algum momento vai ter oportunidade de gerar honra na minha vida, e a gente vai ter o ciclo da generosidade. Que gera o quê? Prosperidade. Ó. Devolução de honra. Eu gero, você gera. Nós estamos aqui girando em uma disposição de honra, fechando os portais para Satanás entrar. Agora, o crente que desonra é o seguinte, ele só quer para ele. Ele quer ter o acesso, mas ele não quer pagar pelo acesso. E pagar que eu tô falando não é dinheiro, não. É honrar. É entender o que é honra. Porque quem entende que é honra faz questão de gerar excesso na vida do outro, para abençoar a vida do outro. Quando você vê um crente que ele só quer para ele, esse crente não tem princípio de honra. Ele, na verdade, é aproveitador. Só quer para ele. É porque eu quero, você não pode me dar, você não pode fazer. Eu, por exemplo, sou escritora. Tem gente que manda lá um texto, que, me imprime o e-book e me manda. Peraí, isso é o meu trabalho. Imprimir isso? Porque eu quero ensinar sobre libertação. Pagar o preço, ler a Bíblia, você não quer. Como assim? Imprimir o... quer que eu mande o meu manuscrito para ele. Ué? Para ele gerar libertação na igreja dele. Mas ele não entende que tem choro, tem lágrima, tem conhecimento, tem investimento. Eu investi. O reino investiu em mim. Então, assim, a gente quer o teu acesso, mas a gente não quer gerar honra. Quando fala em gerar uma honra, fulano... Não, irmãos, aprendam que honra é princípio. Se eu gero honra, a honra vai voltar para mim. Vou falar de novo. Vamos fazer conexão com a inteligência espiritual? Gálatas 6:7. De Deus não se zombe, que o homem planta, ele colhe. Se eu planto honra, eu vou colher o quê? Honra. Honra, exato. Se eu planto generosidade, eu vou colher o quê? Generosidade. Mas se eu planto desonra, eu vou colher desonra. Então eu tenho que identificar. E também tem uma coisa, tá, Rafael? Se honrou uma pessoa, uma, duas, a pessoa tá te desonrando, sai. Corta. Não é pra estar na tua mesa, não. Só você gera honra? A pessoa nunca te gera honra de nada? Já precisei fazer muito isso. Você tem que cortar. Já precisei fazer muito isso. Só você. Tá ali. É o seguinte. E às vezes machuca porque você não quer. Você não quer mais. Você gosta da pessoa, mas não sai mais nada dali. Não, você tá ali honrando a pessoa. O tempo todo. Exato. Tô te honrando. E a pessoa tá te desmerecendo, te despertencendo. Na hora dela gerar honra, ela gera na vida de outro, não na sua. Olha. Então você fez o quê? Papel de bobo. Porque você tá gerando honra na vida da pessoa. E na hora da pessoa gerar, ela gera na vida de outro, então... E tem que tomar cuidado aí também, né, pastora? Você corta o vínculo, não é pra você sair falando mal da pessoa. Não, você tem que ter caráter. Pessoas que saem do relacionamento com você, seja qual for, falando mal, é porque não tem caráter. E caráter é coisa de quem anda com Judas e não com Cristo. Que são os que falam mal, os que criticam. Entendeu? É o povo de Caim. Exatamente. É o povo de Datã, Corá e Abirão. É o povo que só sabe criticar. Ananias e Safira.
Entendeu? Então, assim, saiu, rompeu o vínculo, segue a tua vida. Deixa pra trás o que passou. Outra questão de honra, pastora, é quando a gente fala assim, mais relacionado a, por exemplo, a pai e mãe, né? Mas olha bem, as pessoas dizem assim, a Bíblia diz assim, honra pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Ok, nós temos que honrar o nosso pai, a nossa mãe, né? Mas Jesus, ou a Bíblia do início ao fim, antes do tempo de Cristo, todo o tempo Deus chamou os profetas para ensinar o povo a honra. É só a gente fazer a conexão com o Maná. O que Deus estava dando? Medida ao povo. Aprendam a me honrar. Olha o que eu fiz por vocês, eu tirei vocês do Egito. Vocês precisam aprender a me amar, a me honrar. Eu tenho um caminho para vocês lá na Terra Prometida. Mas para vocês entrar lá, vocês têm que aprender o princípio da honra. Vocês estão com mentalidade de escravidão. Quem tem mentalidade de escravidão, Rafael, não sabe o que é honra. Quem tem mentalidade de escravidão, vou te dizer o que é. Reclama de tudo. Reclama da comida que você dá, reclama do acesso que você dá, quebra os acessos que você gera, fala mal de todo mundo. Porque não aprenderam que honra é princípio. Eu vivo isso na carne, que eu sou pastora. Mandam lá para minha assessoria. Pastora, a senhora pode vir aqui, mas a senhora pode pagar do seu bolso para vir aqui? A senhora cobra para vir aqui? Não, querido, eu não cobro. Mas eu mereço também ser honrada. Se eu estou saindo da minha casa, o mínimo que você pode fazer é me honrar. Se a pessoa tem essa mentalidade de não gerar honra em quem vai lá abençoar, então o que eu vou fazer num lugar desse? Desculpa, não é para mim. Se a pessoa já está dizendo que ela não tem honra para mim, não é honra financeira não, mas é valor. Tudo do reino de Deus é gerado sobre valor, valor, valor. Quem sou eu? Eu estou valorizando a mesa que eu estou sentando aqui hoje? Eu estou valorizando o acesso do Rafael? Eu estou valorizando a pastora ir lá em tal lugar? Se é valor, é isso. É sobre o valor que nós geramos na vida dos outros. Temos que aprender. Senão nós ficamos jogando pérolas aos porcos. Forte. Tem muita gente jogando pérolas aos porcos. Porque não aprendeu que a pérola que você tem não é para tu ficar dando para porcos. Foi dada para você. É forte. Você tem que aprender a valorizar aquilo que Deus coloca na tua mão. Tem gente que tu gera honra na vida dela, tua vida vai pro buraco. Sabia disso? Tu tava bem financeiramente. Aí tu pegou alguém e trouxe pra tua mesa até sem a autorização de Deus. O que acontece? Tua vida começa a dar tudo pra trás. Eu acredito. Então você tem que entender. Na Bíblia, Jonas. Joga fora do barco. Joga bagagem, mas joga Jonas também. Joga bagagem. Joga tudo. Pega Até Jonas, o que ele trouxe. joga Jonas também. Entendeu? Então tem muita gente que ela fica com peninha. Coração, ai, coração. A pessoa tá te desonrando e você tá ali gerando ar. E depois assim, tô decepcionado. Decepcionado do quê? Já tava na cara. A pessoa não carrega um princípio de honra. A pessoa não sabe o que é valor. E você perde estar ao lado de pessoas que vão te honrar. Você perde, né? Fica preso a pessoas que desonram. Quanto que eu acredito que Deus tem pessoas certas para estar do nosso lado. Tem. E quando você acessa a desonra, você impede de chegar no próximo nível das pessoas que vão te honrar. São as conexões de Deus. Os amigos de E já Deus. estão preparadas para Os amigos de Deus. Tem que chegar na tua vida. Sim. É quando tu chega num tempo que todo mundo que se conecta com você faz parte do teu propósito. Essa é a minha oração. Deus me conecta com pessoas que vão acrescentar no meu propósito. Ou que elas já estão escritas que fazem parte do meu propósito. Me apresenta para elas. São os teus amigos. Me mostra, me revela. Isso é muito forte. É isso aí. Pastora, da última vez que nós fizemos um podcast aqui, eu até anotei aqui, e deu muita repercussão sobre isso, né? Você acredita que o ambiente que nós estamos falando de ambiente aqui e tal, o ambiente que nós estamos, a nossa casa, ele mostra o status do nosso espírito? Total. Você chega numa casa, você olha assim, você já vê como está o espiritual da pessoa. Por exemplo, esse ano, Deus me convocou a fazer uma reforma na minha casa.
E aí eu fui convocada a ser restaurada em coisas que eu achava que já estava restaurada. Fui levada a um outro nível de intimidade com Deus, muito mais profundo. E Deus falou, eu quero que você faça obra nisso, faça obra naquilo, resolva isso, resolva isso. E Deus foi me conectando com pessoas. Foram aparecendo pessoas para me ajudar na dinâmica da reforma. Quando você está em propósito com Deus, Ele vai te apresentar pessoas. Agora, tem pessoas que estão com a casa quebrada, suja, despertencida. E se você for falar com elas, elas ainda se sentem ofendidas. Conhece crente assim? Conheço. Tu vai falar com ela? Já vi. Não, eu não preciso de nada, não precisa falar. Eu já estou nova criatura, tudo velho, tudo quebrado, tudo dissolvido na vida daquela pessoa. E ela acha que está abafando como uma nova criatura. Nunca foi, nunca vai ser com essa mentalidade de orgulho, sabe? Essa mentalidade pequena, essa mentalidade que eu não preciso. Rafael, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos todo dia entender aonde precisamos ser restaurados. Jesus, aonde agora eu preciso ser mudado? Aonde é que eu preciso agora passar? Porque senão você rompe o próximo nível que Deus tinha para você. Talvez Deus tinha um propósito grande, mas a tua casa revela o ambiente. E é aquilo que eu falei, a ambiência revela a frequência. Então, se ali está tudo quebrado, tudo sujo, tudo despertencido, qual é o ciclo que você está vivendo? Repetitivo, que é a frequência, o ciclo repetitivo das coisas. Então, a pessoa está sempre ali, ó, reclamando, todo mundo doente, a conta do mês nunca fecha, nunca tem dinheiro para pagar uma conta, mas também não sai da zona de conforto da sujeira. Zona de conforto da sujeira, zona de conforto das coisas quebradas, zona de conforto do ambiente destruído. É aquela história, né? Todo início de ano eu vou fazer vários planos. Vou mudar isso, vou mudar aquilo. Tu muda, nem a pessoa. Continua ali naquele ambiente ali, naquela sujeira. É igual eu falei, deu muita repercussão sobre pessoas que moram em quintal de familiares. Não, esse ano eu vou mudar. É uma confusão, mas a pessoa, não, 30, 20 anos, ela nunca conseguiu sair dali. Quer saber de uma coisa? Nem vai. A não ser que ela decida. Tome uma decisão. Entendeu? Então, a casa fala muito sobre quem somos. E se Deus quiser levar você para um próximo nível, a primeira coisa que Ele vai chamar você é restaurar a tua casa. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho um nível bem maior, mas você só vai acessar se você restaurar a tua casa. Se você mudar o que precisa ser mudado. Você sabia que tem muita gente com problema financeiro graves, porque a casa está com muitas brechas? É aquilo que eu falei do livro Vencendo Demônios Territoriais, que é de minha autoria. Canos quebrados, fios partidos, tomadas quebradas. Muita coisa fora do lugar. Ali a prosperidade não chega. Porque Deus não é Deus de obras incompletas. Ele é Deus de tudo completo, tudo novo. Então, se tem o incompleto, ali tem atuação de demônios. Se tem atuação de demônios, tem domínio em territórios. E eles é que mandam. Eu vi muitos comentários de pessoas aqui, pastora, que falaram assim, já limpei a minha casa. Isso. Já tirei tudo aqui, Muitos. já comecei a arrumar as tomadas, Muitos. maçaneta das portas. Teve pessoas que me mandaram tudo. mensagem que emassaram a casa. Tem uma menina até que ela é uma fofa, o nome dela é até Fernanda. Ela até marcou a gente, marcou vocês, marcou a mim, que ela estava trocando o sifão de da pia. Eu vi... Foi muito forte. Como que é o nome dessa irmã? Fernanda. Fernanda, um abraço, Fernanda. Ela é uma querida, ela tá sempre postando cortes daqui. E ela postou seguindo os ensinamentos da pastora vi isso aí, Daniele e viu? do Crente Podcast. Eu vi isso aí E ela pegou no o Instagram. sifão. Isso aí, foi forte aquilo pra mim. vi. Isso pra mim que é influência do reino. Aí é pessoas que querem libertação de verdade. Quer mudança. É que vai lá e faz. Quer passar pro próximo nível. Isso. Aí ela trocou o sifão, aí me marcou vocês. Você vai ficar preso por causa de uma bobeira, um negocinho que você pode... Aí trocar. tem gente que tá ali no meio da sujeira, você fala, cara, precisa mudar isso aqui. Não. Minha casa é ungida, é consagrado, rata andando nas panelas. Essa pastora é fogo. O rato tá na panela andando, o diabo tá solto ali, mas ela diz que a casa dela é consagrada. O pau tá quebrando, dá uma hora da tarde, tá todo mundo um batendo no outro, uma confusão. Mas a minha casa é ungida, é consagrada. Não é a gente. A gente tem que reparar as brechas.
A gente tem que olhar e dizer, Deus, aonde que eu preciso mudar? Eu esse ano eu fiz isso. Rafael, eu fiz um jejum de 40 dias. Fui pro joelho e falei, Deus, o que precisa mudar em mim? Deus falou, Daniela, eu quero obra. Comecei a fazer obra na minha casa. Coisas que pra mim estavam resolvidas. Comecei a ver, tinha vazamento por dentro. Meu pedreiro descobriu que tinha fio que estava falso. Que foi alguém que anterior colocou. Aí, olha. O pedreiro subiu, olhou e falou, ih, olha, pastora, isso aqui tá com problema. Quando Deus fala pra você que tem que ser restaurado alguma coisa, é porque Deus tá vendo que nós não vemos. Deus tá mostrando que nós não sabemos. Aí você, com a tua prepotência, não. Aí é o que eu falei, o rato tá lá, a barata tá lá, e você tá dizendo, não, rato na panela. Andando, e você acha que tá arrebentando. Tá lá o diabo lá andando na tua casa, circulando, cheio de brecha, porque o orgulho não deixa você entender que você precisa ser ajudado. Amém. Pastor, esse conhecimento todo que a gente falou aqui, você dá para as pessoas também, né? Não, só isso aqui, se as pessoas que estão nos assistindo aqui pegar isso, colocar em prática, ou pelo menos fazer prova, dizer, eu vou fazer isso aqui para ver se realmente vai ter, né? Já causa uma mudança. Total. E você também dá ensinamento para as pessoas também, né? Ensinamento gratuito e mentoria. O ensinamento gratuito, todo dia eu faço live do meu conhecimento. E eu vi algumas pessoas criticando, inclusive tem um rapaz que botou um texto, nem me conhece, falando que eu cobro valores para mentoria. Esse é o meu trabalho, é o meu conhecimento. O dom eu entrego gratuitamente nas lives todos os dias. Agora, se você quer profundidade naquilo que eu me aprofundei, aí você vai contratar o método Destravando Raízes, que inclusive, Rafael, tem atingido pessoas do mundo inteiro. Porque tem muita gente que precisa de mudança. E ali ela gera valor no trabalho de um pastor. Entendeu? Ela gera valor. Agora, eu entrego esse conhecimento gratuito. Tem milhões de conteúdos meus no YouTube. Gratuito. Todo dia eu faço live gratuita. Entendeu? Agora, se você quer ter um acesso, aí é diferente. Aí você vai contratar o método Destravando Raízes e nós vamos fazer uma identificação das suas raízes. Eu vou sentar, vou estudar toda a tua trajetória e vou dizer onde você precisa ser destravado. E ali eu vou gerar em você o conhecimento para destravar o teu destino profético. Porque aí eu tenho um tempo com você de vídeo para aprofundar, para conhecer, para entender e gerar o método na tua vida. E tem destravado pessoas da Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, o tempo todo a gente está atendendo pessoas fora do mundo e muitas pessoas dentro do Brasil. Então, é um acesso. O método Destravando Raízes tem mudado a história de vida das pessoas e eu acredito que vai mudar a sua. Eu agora não posso. Assista a live gratuita. Eu te transmito conhecimento também. Tem tanta informação que a gente entregou aqui. Quantos episódios nós já gravamos aqui? Gravamos o seu testemunho, um de libertação. Isso. Acho que o terceiro ou quarto, né? Acho que o terceiro. Poxa, tem tanta coisa, né? E assim, nós vimos que atingiram muitas pessoas. Com certeza. Eu vi muitas pessoas falando, vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou emassar minha casa, vou jogar coisas fora. Eu vi muitas pessoas dizendo, tô jogando tudo fora aqui. Tô mudando tudo. Então, assim, não pode, apesar de que eu acho que a mudança começa quando eu começo a gerar valor. Eu começo a gerar valor, a minha mentalidade já está sendo alcançada. Você tem que agir primeiro. A pessoa tem que agir. Uma atitude. Não adianta eu continuar com o mesmo pensamento de escassez. Eu não posso, eu não consigo. O diabo adora. O diabo adora, porque o diabo trabalha com as palavras que são lançadas também, assim como o mundo profético. Deus ensina até Ezequiel, profetiza. Deus só vai dizendo, palavras têm poder. Profetiza, profetiza. Então, se eu profetizo mal, eu não posso, eu não consigo, não dá certo, realmente não vai dar. Se você não está pronto para se levantar, então não tem nem que te levante. Para você se levantar, você tem que querer. E muitas vezes também Deus ele permite a dor, né, chegar. Porque às vezes está tão acomodado, esperando que algo caia do céu, que às vezes Deus espera, Deus ele vai deixar a dor apertar você até você sentir, aí você levanta. Ele vai tocar num ponto de uma dor que você nem sabia que existia, para ver se você reage. Talvez você vai passar por uma dor que você nem sabia que existia. E você vai dizer, Deus, só o Senhor pode me libertar, só o Senhor pode me ajudar. Eu preciso ser ajudado. Eu preciso ser ajudado. Porque existe o orgulho. É igual aí no médico, né? A gente só procura médico quando sente uma dor. Exatamente, Rafael. Então, muitos de nós estamos deixando de buscar o acesso por conta dos nossos conceitos. É verdade. Entendeu? Carregamos conceitos, carregamos mentalidade e aí ficamos rompidos do propósito que Deus tem para nós.
Amém. Pastora, muita coisa a gente falou aqui, né? Muita coisa. Eu queria que você deixasse o seu Instagram. Claro. As pessoas. Meu Instagram é o @PRA, né, de pastora, PRA.Daniele com 2 L's Barreto, @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Aí você que quer contratar o método Destravando Raízes, você pode ir na minha bio do Instagram. Lá você cai direto no telefone da assessoria, vai falar com a Ruth. A Ruth é minha assessora pessoal, tá bom? Então ela vai te atender, vai te dar atenção, vai te explicar tudo direitinho, como que funciona o método, porque ela é uma pessoa que foi levantada no método. Então, melhor do que ninguém. A casa dela foi restaurada pelo método Destravando Raízes. Deus usou o método para restaurar uma família inteira, tá? Uma família que estava quebrada, uma família que estava em processo de divórcio. Jesus mudou a história toda daquela família. Então, hoje ela faz parte da minha assessoria. E você que quer comprar os livros também está amigo, né? Livros de libertação. Ah, eu quero saber sobre libertação. Bom, tá falando com a pessoa certa. Eu vou te ajudar lá com meus livros. Vencendo Raízes Hereditárias, eu conto a história da minha família, de como eu venci as raízes, os suicídios da minha família, né? O Heranças de Satanás, que são os portais. Vocês falam tanto sobre portais, quero saber sobre portais. Como vencer demônios territoriais, que eu falo sobre sujeira, sobre cano, sobre coisas quebradas. Mas você vai voltar aqui. Em nome de Você Jesus. vai voltar aqui, pode? Em nome de Jesus. Fica tranquilo, pode? Quem não se inscrever vai perder. Pastora, muito obrigado, viu? Pela tua presença. Pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Nesse podcast maravilhoso, que é um podcast de influência do reino. Amém. Que é o mais importante. Nós aqui influenciamos em relação à graça. Amém. E não as coisas do mundo, mas em relação às coisas do Espírito. Amém.